Bom, saindo agora do aparelho reprodutor feminino, a gente já viu vários distúrbios genitais femininos, como leucorreia, amenorreia, dismenorreia. Então agora a gente entra um pouco nos distúrbios genitais masculinos. E um dos primeiros sinais, um dos primeiros distúrbios masculinos é a doença de Peyronie. O que é essa doença? Ela se manifesta numa zona endurecida, tá, do corpo cavernoso do pênis, certo? Ela pode corresponder a uma área cheia de fibras, que a gente chama de fibrótica. Por essa razão, ela forma um calo nessa parte fibrótica da região peniana. Dos homens, né? Os homens adultos são os mais afetados. É mais comum acontecer nos homens na sua fase adulta, tá? As taxas podem ser ainda maior se esse homem apresentar alguma disfunção erétil ou a diabetes. Então, ou seja, a diabetes também é um fator crucial para desencadear essa doença de Peyronie. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, é recomendado, por exemplo, a ida do homem ao urologista, né, com frequência, principalmente se esse homem tiver 45 anos. A gente precisa lembrar que, às vezes, a maioria dos homens, eles não se cuidam, eles não se importam com a saúde. Então, a gente precisa, às vezes, estar fazendo um trabalho de educação da classe masculina, para que eles vão com frequência aos médicos, ao urologista, observem os sinais e sintomas que o corpo dele aparece no corpo, tá? As causas da doença de Peyronie é desconhecida, tá? Mas ela tem várias etiologias, tá? Dentre essas etiologias tem os pequenos traumatismos durante o ato sexual, pode ser também devido a um trauma, uma cicatrização errônea, por exemplo, pela a cirurgia de fimose, pode ter uma predisposição genética, porque a gente já viu que o fator genético ele é crucial em várias situações da vida do indivíduo. Fatores imunológicos também podem estar associados. Então, essa doença de Peyronie, ela não tem uma causa específica, ela pode vir de várias outras situações, tá? Diabetes mellitus, esclerose do tímpano, doença de PG, que é uma doença esquelética localizada, né, na parte óssea do indivíduo. Então, pode ser desencadeado de vários fatores. Os sinais e sintomas dor e a curvatura peniana, tá? Outra também pode prejudicar a parte sexual do indivíduo. Ele pode sentir dor, inclusive, no ato sexual. Ele pode sentir dor na micção. Ele pode sentir dor ao escalar para limpar o órgão, tá? O diagnóstico é simples e é através da queixa desse paciente, tá? O que ele vai sentir, o que ele está sentindo, qual é a queixa inicial desse paciente. E também por palpação desse calo, né? O médico urologista, ele vai palpar a região peniana e vai detectar, né, aquele calo no corpo cavernoso. O tratamento é farmacológico, via oral, pode ser também por vitamina E exclusivamente, tá? Porque ela tem o ácido aminobenzoico que ajuda, né, transformando altamente alcaloide. Pode ser também por medicamentos injetáveis, né, por esteroides, verapamil, que é um antiarrítmico. Pode ser por tratamento cirúrgico e pode também ser pela colocação de uma prótese peniana, se for necessário, tá? E aí, saindo dessa doença de Peyronie, a gente tem a estenose uretral. O que é essa estenose uretral? É o estreitamento, como o próprio nome diz, estenose uretral, é o estreitamento do canal uretral, tá? Pode ser por causa de alguma doença, como por exemplo, traumas, né? Pacientes vítimas de acidentes, pode ser por conta
pode se dar por conta da próstata, pode se dar também por conta do diâmetro da luz desse canal da estenose. Pode ser por vários motivos, pode ser por um motivo obstrutivo, alguma coisa, aquela pedra renal que caiu na uretra, tá? Então essa estenose uretral, ela pode acontecer de várias formas, certo? O que eu tenho que saber é que ela é um estreitamento nesse canal uretral, tá? Qualquer parte da uretra pode ser afetada. Não tem o indicativo, só acontece no meio da uretra, no início, não. Qualquer parte dessa uretra pode ser afetada. Em geral, existe também uma predisposição do tecido fibroso, do tecido cicatricial dessa estenose para originar esse estreitamento, tá? E esse tipo de problema é mais comum também em homens do que em crianças. As causas dessa estenose pode ter origem de traumas sobretudo na bacia, na região da bacia. Pode ser o uso prolongado, por exemplo, de sondas de demora, por alguma eventualidade, esse paciente precisa usar uma sonda durante 15 dias, durante um mês, obviamente que a sonda dura 15 dias, depois retira e coloca-se de novo. Então pode também ser originada por uso prolongado de sondas, por uma questão inflamatória naquela região. E quando a gente fala de inflamatória, a gente fala de inflamação recorrente, aquelas inflamações que acontecem repetidas vezes, né? Repetidas vezes. Pode ser também de forma congênita, pode ser por um câncer naquela região, como eu falei, pode ser por uma questão da câncer na próstata, câncer na bexiga, que pode estar originando também. Os sinais e sintomas é o fluxo reduzido dessa urina, porque o paciente ele vai sentir um pouco de dor e também porque a urina não vai ter passagem no canal uretral, tá? Dificuldade da micção, ou seja, essa micção vai diminuir o jato, a força, a intensidade, tá? Gotejamento automaticamente, se ela não tem intensidade, se ela não tem força, essa urina, essa micção vai ser de gota, certo? O aumento da frequência miccional também vai acontecer, por quê? Porque o indivíduo não vai conseguir esvaziar a bexiga por completo. Então, se ele não consegue esvaziar a bexiga por completo, ele tem aumento dessa frequência, né? Pode ser, um dos sinais e sintomas clássicos também é a nictúria, que é acordar, fazer xixi à noite, ardência no momento da micção e a incontinência urinária em alguns casos. O diagnóstico é feito por algumas situações, como urofluxometria, que é medir a velocidade do fluxo urinário, uretroscopia, que é o exame de bexiga e de uretra, cistoscopia, que é o exame do interior da bexiga, tá? E o tratamento é dilatação uretral, uretrectomia, que é uma cirurgia na região da uretra, e o stent, que é a prótese, tá? Os cuidados de enfermagem, gente, a gente vai tratar esse paciente em cima do estado clínico desse paciente. Por exemplo, um paciente que tem diabetes e está no hospital aguardando para fazer colocação de prótese, a gente vai tratar o problema da prótese e o problema da diabetes. Então, os cuidados de enfermagem vão ser traçados a partir dos achados clínicos desse paciente. Mas a gente precisa ter em mente que a gente vai monitorar sinais vitais, débitos urinários, velocidade dessa micção, aspecto desse xixi, se há ardência, quais são as queixas desse paciente e por aí vai, tá? Então, assim, eu espero que vocês estudem nesse período de reclusão e aguardo vocês no retorno dia 2 de abril.